Segunda aos Coríntios, capítulo 4, vou ler a partir do versículo 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Versículo 16 diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pode se sentar, irmãos. Deus possa nos agraciar com a bênção da exposição da palavra dele, trazendo aqui iluminação, compreensão às nossas mentes. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus, a este lugar de oração, aos nossos irmãos que já congregam aqui, aos nossos amigos e irmãos que nos visitam, que são convidados de outros irmãos, estamos aqui também juntos nessa assembleia diante do nosso Deus. Viemos diante daquele que tem o poder de todas as coisas, o qual nos criou para o louvor da sua glória, por isso que nós tributamos a Ele honra, glória em todo o tempo. Eu gostaria, nesse momento, de repartir com os irmãos esse texto. Esse texto que traz consigo um pouco do testemunho do apóstolo Paulo. Não tem como ele falar algo sem estar embasado na sua experiência com Cristo. O apóstolo Paulo é aquele que nós sabemos, o qual perseguia cristãos e por consequência perseguia a obra de Cristo, os nossos irmãos lá no princípio da era cristã. Este é o apóstolo Paulo, aquele que, quando Deus diz para Ananias ir até ele fala: Rapaz, eu não tenho ouvido falar coisas ruins desse sujeito aí. Aí Deus diz: Não, pode ir lá, porque este é um instrumento escolhido. Eu escolhi esse homem e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí a gente acompanha a história, a trajetória do apóstolo Paulo. Cantando essa última canção, a gente faz um paralelo com o chamado apóstolo Paulo, e não nos é apresentado ali inúmeras promessas para o apóstolo Paulo. O chamado dele começa com uma promessa, uma promessa de sofrimento. Eu vou mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. É claro que Paulo vai depois se deliciar com isso e compreender de fato o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Nós estivemos falando desse tema durante os 2 dias da semana passada, sábado e domingo, e eu não vou falar necessariamente daquilo que nós falamos, mas tem um pouco a ver. Talvez você vai se lembrar de algumas coisas que foram ditas. Eu só quero que a gente tenha em mente aqui como é que o apóstolo Paulo responde a isso, ao sofrimento que ele está passando, como é que ele permanece nisso e por que ele não desanima disso.
o alvo da vida dele está bem definido, estabelecido. O apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Paulo, ele fez uma resolução da sua vida, em uma única sentença. Para mim, o viver é Cristo. Para Paulo, a vida nunca foi o sofrimento, nunca foi as derrotas que ele teve no seu ministério, nunca foi as surras que ele levou. Para Paulo, a vida nunca foi a alegria que ele teve, a tristeza que ele teve, as conquistas que ele teve, as tristezas que ele carregou, nunca foi essas coisas. Para Paulo, a vida não significa viver, não significa ter sucesso, ter do bom e do melhor. Para Paulo, viver significa Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E quando a gente olha então para a declaração desse homem, a gente se pergunta, será que de fato era isso, apóstolo Paulo? Será que o senhor realmente sofreu a ponto de ter essa condição de nos ensinar acerca de uma vida que é vivida para Cristo, compreendendo de fato o real propósito da nossa existência? Para nos ajudar, eu vou só ler alguns textos. Acompanhe. Eu vou citar, se você não quiser abrir a sua Bíblia agora, quiser anotar, depois você lê em casa. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Até a presente hora, olha só o que Paulo diz, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afatigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Essa é a declaração do apóstolo Paulo, do invejável apóstolo Paulo, né? Que todo mundo fala, nossa, como eu queria ser igual ao apóstolo Paulo. Aí, para completar o que nós temos acerca dele, veja essas outras palavras que ele diz, né? No capítulo, agora, capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Diz assim, capítulo 11, melhor, a partir do versículo, não pode ser do 23. São ministros de Cristo, Paulo aqui está defendendo o seu ministério. Paulo está falando aqui contra os fariseus, que estavam dizendo, olha, você passa por sofrimento, por tribulação, porque você não tem um ministério que vem da parte de Deus. Porque, veja bem, sua própria gente, Paulo, abandonou você. Ninguém te aceita. Paulo era rejeitado pelos próprios judeus. Fala, então, Paulo, você não é um apóstolo da parte de Deus. E Paulo faz sempre questão de dizer, Paulo, servo de Cristo. Paulo, apóstolo da parte de Deus. Fala, Paulo, você é um cara que possivelmente não tem aprovação nenhuma da parte de Deus para estar vivendo essas coisas, falando essas coisas, por isso você passa o que você passa. E aí eu vou dizer isso aqui, depois eu vou completar o raciocínio aqui para os irmãos entenderem. Muito bem, veja o histórico deste homem agora ampliado um pouco mais. Ele começa dizendo então aqui, lá no meio do capítulo 11, no versículo 22. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu. Agora veja. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não inflame.
Se eu tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para que viesse me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí que eu sou forte. Esse é o currículo, assim, de uma forma bem sucinta, do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo. Agora, veja bem, os fariseus estavam criticando este homem de Deus, porque ele passava por isso aqui. Falou: você não é um homem de Deus. Porque na ideia desses homens, né, Paulo deveria ser bem aceito pela comunidade judaica. Todo mundo tinha que ouvir Paulo e aceitar ele. E não foi isso que aconteceu. Paulo é rejeitado, duramente rejeitado. Por isso que ele vai pregar aos gentios, né, se torna apóstolo dos gentios. E Paulo também não tinha sucesso. Porque, veja bem, só de naufrágio aqui, quantas vezes ele foi, né? Os caras tinham medo, cobrava já mais caro do apóstolo Paulo se ele fosse viajar de barco, porque era risco certo de o barco quebrar, despedaçar. Como é que seria um homem desse em nossos dias, nessas grandes igrejas da televisão, essas igrejas que gostam da teologia da prosperidade? Será que seria bem recebido? Acredito que não. Paulo contraria o pensamento desses que estavam criticando ele, mostrando que, pelo contrário, é pelo fato de ele pertencer a Cristo, de ser um homem de Deus, da parte de Deus, é que ele passava por tudo isso. Veja o texto que a gente leu, quando Paulo diz: nós, porém, temos porém, este tesouro em vaso de barro. O tesouro aqui, ele está se referindo ao evangelho que ele descreve a partir do versículo 1 aí, do capítulo 4. Está falando da grandeza, da sabedoria de Deus, né, do poder de Deus. Ele diz: olha, isso aqui é um tesouro porque o valor disso aqui é inestimável. E quando Paulo fala que isso está como se num vaso de barro, ele está se apropriando de uma prática que era normal no seu tempo. As pessoas, elas escondiam os seus tesouros, né, suas riquezas, joias, né, pedras preciosas, ou ali debaixo do travesseiro, ou na parede, né, na construção, ou diante de um vaso simples de barro, que ninguém ia dar muito valor. Pegavam aquele pote de barro assim e colocava ali dentro. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos isso, aparentemente desprezíveis aos homens. É isso que Paulo está dizendo. Porém, temos um valor inestimável. Só que ninguém olha esse tesouro, ninguém consegue ver esse tesouro até que este vaso seja quebrado e revelado o seu verdadeiro tesouro. Paulo está dizendo: eu estou sendo quebrado para que o tesouro apareça. Eu estou sendo provado, eu estou sendo atribulado, eu estou sendo cada dia mais e mais provado por Deus para que de fato manifeste o valor do Evangelho, o poder do Evangelho, a palavra do Evangelho, a palavra que traz cura, libertação e, acima de tudo, a salvação das vidas, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há muitos vasos preciosos que talvez contenham o Evangelho, mas que o Evangelho quase não aparece, porque há muita beleza nos vasos. As pessoas ficam deslumbradas com a casca do vaso, com a pintura do vaso, com o formato do vaso, com as pedrinhas em volta do vaso. Paulo está dizendo: olha, a excelência não está em nós, está em Deus. E aí veja a sequência disso. Pelo fato de entendermos que somos quebráveis, vasos de barros, ou seja, nós não somos vasos de ferro, não somos vasos de aquele material da lâmina do Wolverine, nós não somos feitos de vasos de diamante, nós somos feitos de vaso de barro. Talvez a matéria mais simples, né, e mais quebrável em termos aí de composição de vasos, né? Paulo diz: em tudo, agora nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Em nenhum momento este homem aqui, ele ignora os acontecimentos da nossa vida, da nossa jornada. Eu não sei, mas houve um tempo que parece que era comum, eu não sei se esse tempo ainda isso acontece, porque eu não frequento muitas igrejas, nem costumo ouvir muitas igrejas, pregações de igrejas que eu sei que não tem muita coisa séria. Mas antigamente eu ia, eu até participava. E era comum a gente ver um povo cristão, principalmente gente que estava aqui à frente, na liderança, sempre ignorar o sofrimento ou tentar esconder o sofrimento. Dizer, olha, não, a sua vida não tem isso, você tem que determinar a sua vitória. Você tem que crer que você não vai ter momentos ruins na sua vida, dias difíceis na sua vida. Olha, você tem que repreender as tribulações que vêm diante de você. Você tem que dar um jeito de negar isso, ou seja, reafirmar o seu poder, né? Você tem que sair daqui com a sua boca cheia de palavras positivas, o seu coração crendo que a coisa vai ser diferente. E tudo isso não passava de uma ilusão, porque a gente vinha não aqui, mas nesses lugares, e a gente ouvia aquilo, e a gente ficava entusiasmado, mas na segunda-feira a vida lá fora nos aguardava, cheias de tribulações, cheias de perplexidade, cheias de abatimentos. E Paulo está dizendo, essas coisas acontecem, existem. Só que quando nós somos atribulados, a gente não fica angustiado. A tribulação vem, mas ela vem de uma forma que a nossa segurança nesse que tem a sua excelência estabelecida em nós, o poder que nós carregamos, o poder da palavra que nós cremos um dia, e não a palavra da confissão positiva, não a palavra mágica palavra rema que sai da nossa boca, não é disso. Estamos falando da palavra que vem dele, a palavra que soou os nossos ouvidos, que penetrou os nossos olhares e que de fato mudou a nossa história, a nossa vida. Por isso que diante da tribulação a gente não fica angustiado. A gente procura o socorro, o auxílio daquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A gente fica perplexo, talvez desorientado diante de uma má notícia que nos acontece, mas a gente não fica constantemente ou completamente desanimados, porque isso vem, mas logo chega o socorro da parte de Deus, a orientação da parte de Deus. Isso é quando a gente de fato busca o auxílio na sua santa palavra, que está aí como um tesouro para guiar nossas vidas, para nos conduzir em nossa trajetória, em nossa história. A gente pode até se abater, como diz o apóstolo Paulo, mas jamais seremos destruídos. Todo aquele que põe a sua confiança no Senhor jamais ficará constantemente prostrado. A gente pode até ali escorregar um pouquinho, ficar talvez choroso por alguns instantes, mas logo a gente traz à memória aquele que nos dá a esperança. A gente revisita a palavra de Deus, o tesouro de Deus que Ele tem nos conferido. O Evangelho não é apenas um antibiótico que vai lá e faz uma cura momentânea em um determinado problema da sua vida. O Evangelho é mais do que isso. É um poder de Deus manifestado em nossa vida, que quando nos salva, nos regenera, nos traz nova vida, também nos faz caminhar de acordo com aquilo que Ele próprio estabeleceu para a nossa trajetória. Então, quando a gente é guiado por isso, a gente passa por tudo isso aqui, porém, a gente compreende que é essa forma que Deus escolheu para que esse tesouro fosse também manifestado na vida de outras pessoas. Veja bem, quando a gente passa por certas situações em nossa vida difíceis, como essa que eu mencionei aqui, perplexidade, tribulação, angústias, as pessoas ficam sabendo disso. Mas o mais maravilhoso para um crente é que elas não ficam apenas sabendo disso, elas ficam sabendo como é que a gente lida com isso. Como é que a gente diz para essas pessoas que não conhecem o poder do Evangelho, como é que a gente lida com isso. Essa é a diferença. As pessoas que não têm Cristo, elas passam pelas mesmas lutas que nós, pelos mesmos problemas que nós. A diferença é que elas não têm o tesouro que nós temos.
A forma como essa gente lida com a vida é diferente. Alguns vão encher a cara para esquecer o problema. Outros vão fazer a viagem para tentar esquecer o problema. Outros vão tentar fazer uma mudança, mudar de lugar. Vão fazer uma terapia, vão procurar um psicólogo, vão buscar alguma forma. E tudo isso vai ser em vão. Eu não digo que isso não é útil em certa medida, que isso não a gente não pode acessar essas coisas. É bom fazer isso, é bom fazer compra, é bom fazer viagem, é bom poder fazer mudança em nossas vidas. Mas somente o poder de Deus é capaz de orientar a nossa trajetória, a nossa vida de uma forma legítima, correta, concreta. E quando a gente compreende que Deus está muito mais preocupado em mostrar esse tesouro do que mostrar a nossa habilidade de resolver as nossas questões, então a gente se alegra nisso. E a gente percebe que o mais importante não é a gente resolver o problema, é o tesouro de Deus aparecer no meio do nosso problema, no meio da nossa quebradura, do nosso quebrantamento, do nosso despedaçamento. É quando a gente se despedaça e a gente é contemplado por pessoas e diz, nossa, como aquela pessoa vive diferente. Vive diferente porque ela tem um tesouro escondido que é visível e manifesto quando ela, de fato, se deixa ser quebrado por Deus e enxerga muito mais do que uma má situação, do que um mau momento. Ela enxerga uma oportunidade de ser utilizada como instrumento da parte de Deus, para que, através do morrer do corpo, também a vida se manifeste no corpo. É o que Paulo diz. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vós a vida. Paulo está dizendo, olha, para os irmãos ali, eu estou morrendo porque, ali falando de uma forma biológica mesmo, ele está apanhando, ele está sofrendo, o corpo físico dele está sendo debilitado. Cada dia que passa, as coisas vão acontecendo. Não tinha uma cidade que Paulo ia que ele não apanhava. Paulo era preso, Paulo era colocado na prisão, passava fome, sede, tudo isso que a gente leu. O corpo está operando morte física, biológica, mas, porém, está operando também vida, porque através disso ele levava o Evangelho, a palavra de Deus, e vidas eram transformadas, curadas, restauradas, salvas, a ponto de chegar até lá no palácio do imperador, né? A guarda pretoriana, né? Os da casa de César estavam se convertendo também ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Olha, eu estou sendo quebrado para que o tesouro apareça, para que Cristo apareça e manifeste a sua glória. Agora, Paulo, apóstolo Paulo, por que você não para? Dá um tempo. Já ouviu isso, alguns irmãos? Você conheceu alguém que de repente deu um tempo na caminhada cristã porque estava muito difícil? Rapaz, está muito problema, eu acho que eu vou dar um tempo. Vou tirar umas férias da igreja, deste relacionamento com cristãos, né, com gente crente. Eu vou dar um tempo. Eu não vou fazer nada demais, vou ficar na minha. Eu só não quero mais problema. Eu só vou dar um descanso aí, tirar umas férias do meu ministério. Paulo diz, olha, tenho, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo, ele crê e ele se movimenta pela fé. Por causa da fé que ele tem em Cristo Jesus, a certeza que ele tem a respeito da obra de Jesus, é que ele não para de falar. É que ele não para de fazer o que ele está fazendo. Ele tem em mente que ele nasceu para isso. Ele tem em mente uma convicção plena que para ele o viver é isso. Viver é falar de Cristo, como eu disse a princípio a respeito dele. Por isso que ele diz no versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa é a certeza do apóstolo Paulo. Imagine este homem sabendo que ele tem diante de si a certeza que ele vai receber a ressurreição. Ele crê que Jesus foi ressuscitado. E que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, um dia vai ressuscitá-lo. Fala, não tem como, eu já tenho certeza do que me espera, do que me aguarda, para que eu vou então parar por aqui? É por isso que ele então utiliza, para a gente concluir,
pelo menos aqui, até o versículo 18, 3 metáforas, 3 figuras ali, 3 formas de dizer para nós por que ele não desanima. Ele continua falando a respeito de Cristo, ele compreende que o sofrimento faz parte da sua trajetória, que é um meio pelo qual Cristo quebra o vaso que ele é, o vaso para ser utilizado no reino de Deus, para que esse tesouro apareça. Por isso que ele está convicto, ele vai continuar pregando o evangelho, falando do tesouro, anunciando esse tesouro, porque ele crê, ele sabe o que aguarda, e por isso que ele não desanima. Por quê, Paulo? Tudo bem, a gente concorda que o tesouro, a gente tem esse tesouro, Cristo nos deu o evangelho, a gente vai continuar pregando, porque o cristão é obrigação falar a respeito de Cristo. Mas, apóstolo Paulo, tem como a gente fazer isso sem desanimar? Porque tem aquela pessoa que não desiste, mas ela vem desanimada, talvez desanimando, né? Parece que em vez de a vida ampliar-se, abastecer e o negócio ficar cada vez melhor, parece que vai dando uma diminuída, vai pisando no freio. A alegria que ela tinha de vir na igreja não é a mesma, de participar dos eventos da igreja, dos momentos com os irmãos, de ler a palavra em casa, de evangelizar, de ter um momento devocional, de cantar louvores a Deus. Já parece que não é mais o mesmo. Parece que houve um desânimo devido às tantas tribulações, provações, perseguições, momentos difíceis. Apóstolo Paulo, qual que é a receita para nós? O que o senhor diria para nós? Ele diz aqui no versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa é a primeira motivação do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu não estou olhando para o exterior do meu corpo. Eu não estou olhando para as chibatadas, para os açoites que eu estou levando, para as esbofeteadas. Eu não estou olhando para isso. As dores que eu carrego, eu não estou olhando para isso. Porque isso está se corrompendo. E corrompendo aqui não é no sentido pejorativo, é no sentido de se desfragmentar, segundo o que a gente compreende, tudo vai caminhando para a degeneração. Então, Paulo está falando deste corpo que está morrendo a cada dia. Morrendo, morrerás. Essa é a promessa que nós temos do pecado. Ninguém está livre disso. O corpo vai passar pela morte. Um dia chega. Já temos um prazo de validade. Isso vai acontecendo dia após dia. É normal chegar nessa idade do João e sentir bastante dor nas costas, Quase carregar muitas dores, a cabeça vai caindo os cabelos, É normal isso acontecer. A gente está morrendo. Né, Fábio? Agora, Paulo está dizendo, eu não estou olhando para isso. Tirando a brincadeira à parte, Paulo, eu não estou olhando para as dores que eu estou carregando. Eu estou olhando para o interior. Eu estou olhando para o novo homem, que é feito à imagem de Deus. E aqui parece que a gente vive, talvez, um desequilíbrio. A nossa era é marcada pelo extremo culto ao corpo, Que diga aí o nosso irmão que trabalha com beleza, a nossa irmã que vende roupas lindas e maravilhosas para as divas, como ela costuma dizer. E você que conhece um pouco, você percebe como as pessoas elas são levadas a viver constantemente essa ditadura do corpo. Não, você tem que estar magrinho, você tem que malhar, você tem que passar um produto, você tem que esticar aqui, esticar ali, você tem que comprar roupas bonitas, sapatos bonitos, porque você precisa estar bem apresentado. Você precisa se amar, ser valorizado, como se isso fosse de fato uma verdade. Não tenho nada contra. Quem quiser comprar bastante roupa, meu tamanho aqui é G, tá? GG agora, que eu estou um pouco mais gordo. Calça 48, pode me dar roupa, eu não ligo com isso. A questão é quando a gente vive mais em função disso do que com a preocupação com o nosso homem interior, com a novidade de vida, com a nossa alma. Paulo está dizendo isso, olha, eu estou preocupado com uma coisa, com o meu homem interior. O exterior, vocês podem bater, podem se apanhar, podem fazer o que for. Embora isso vai se corrompendo, o interior vai se renovando. Vai cada vez mais ficando mais parecido com Jesus Cristo. De glória em glória até a estatura de varão perfeito.
Paulo diz também no versículo 17, uma outra comparação agora falando o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então agora ele utiliza a questão da comparação das tribulações. Talvez você olhasse para tudo isso que eu disse do apóstolo Paulo, e você fala: Paulo, você chama isso aí de leve? Esse negócio de passar fome, nudez, 3 vezes naufrágio, 39 açoites, né? Chibatadas lá, prisões, sabe? Pessoa ridicularizando o apóstolo, o cara lá pregando o evangelho, as pessoas desdenhando dele, julgando ele cada vez de uma forma pior. Paulo está dizendo: não, comparado ao que me aguarda, isso aqui é leve e momentâneo, porque o peso de glória, a eternidade, é infinitamente maior do que isso aqui. Para Paulo é isso. Você consegue olhar para o seu sofrimento e dizer: olha, isso aqui é leve e momentâneo. Não se eu for comparar o que as pessoas estão vivendo. Porque quando a gente compara o que as outras pessoas estão vivendo, parece que o nosso sofrimento sempre é maior, é eterno, é pesado, é difícil, é impossível a gente lidar com ele. E pode até ser que sim, porque a gente tem essa mania de sempre achar que nós sofremos mais do que as demais pessoas, mesmo não conhecendo intimamente o sofrimento delas. A gente acha que a gente sofre mais do que elas, e pode até ser que seja uma verdade. Mas quando a gente compara, não com a vida boa e momentânea que as pessoas estão vendo aqui, pega a melhor vida que alguém tem aqui nessa cidade ou nesse país, e isso ainda está longe, muito longe, do que nos aguarda na eternidade. O peso de glória, a alegria de ter uma vida que não vai ser apenas momentânea, e tipo, a melhor vida e acabou. Não. Além de ser a melhor vida, ela não tem fim, é eterna. Não vai durar 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Não, é eternidade, é vida sem fim, de paz, de alegria. Não paz como a gente acha, não essa paz que muitas vezes é boa, a gente gosta dessa paz, mas é muito mais do que essa. É a paz que excede todo o entendimento. Não é essa alegria que a gente fabrica, que a gente compra, que a gente formata em nossas vidas, a gente promove a alegria, vamos fazer um negócio diferente para a gente ficar. Não, é algo infinitamente maior do que isso. É aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou ao nosso entendimento, à nossa compreensão, porque é além dessa vida. Paulo está dizendo: eu sei. E aí você vai discutir com aquele que teve uma visão que foi a terceiro céu, viu coisas que estranhamente seria ouvida por outras pessoas. Nós deixamos isso com o apóstolo Paulo. Por fim, para a gente concluir, Paulo utiliza agora a metáfora aqui daquilo que é visível e invisível. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É claro que você vai desanimar se a sua visão é limitada somente aqui nas coisas que você vê. Facilmente você vai desanimar. Essas coisas são passageiras, são temporais. Aquele que faz da sua vida o seu emprego, um dia ele perde o emprego, ou na melhor das hipóteses ele vai se aposentar e vai deixar de ter aquele emprego. Aquele que faz da sua vida um casamento, talvez um dia, por algum motivo, o casamento deixe de acontecer, ou a morte chega para alguns dos dois e o casamento acabou. A gente não quer essas coisas, mas ninguém está livre disso. Aquele que faz da vida o seu filho, um dia o filho cresce, casa, vai embora, mora bem longe de você, você nunca mais vê o filho.
aquele que faz da vida um momento gostoso, maravilhoso, você sabe que esses momentos são drasticamente interrompidos por momentos tristes que a gente não gostaria de ter em nossas lembranças. Tudo isso é temporal. Tudo que você vê, o que você toca é temporal. Vai acabar. Vai durar talvez mais 100 anos, mas vai acabar. 1000 anos, talvez, você toque em algo bonito aqui, uma estrutura, você fica deslumbrado e fica extasiado, que alegria. Isso vai durar por um tempo. As coisas que se veem são temporais. Por isso, nos atentamos para aquilo que não se vê. Você não vê Deus, você não vê fé, você não vê Jesus nesse momento, você não vê a eternidade, você não vê a glória dele, tudo isso você não vê. Mas pela fé nós cremos e sabemos da realidade de tudo isso. Pela fé nós somos tocados por Jesus, tocamos Ele. Pela fé nós cremos nas suas promessas. Pela fé nós descansamos nele, desfrutamos da paz que Ele nos promove aos nossos corações. As coisas que não se vê, os valores eternos, aquilo que o fogo não destruirá. Eu pergunto, como é que você tem construído a sua vida? O que tem sido a vida para você, meu irmão? O que faz você ficar entusiasmado, desesperado, vidrado, e você diz, é isso para a minha vida, é isso que eu quero, é isso que eu desejo? Cuidado. Cuidado com a expectativa que você coloca sobre isso. Pode ser que no final você descubra que não passou de fumaça. Nos atentamos para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Assim como você, um ser eterno, criado por Deus para viver a eternidade com Ele. Para a gente orar então, é isso que o apóstolo diz. Olha, o que eu passo, o que eu vivo de tribulação, de sofrimento, de angústia, de perplexidade, nada mais é do que Deus quebrantando um vaso, quebrando o vaso, despedaçando o vaso para que a excelência dele seja mostrada. Tenha em mente isso quando você estiver passando por momentos assim difíceis. Quando as coisas derem errado para você e você ficar angustiado, perplexo, preocupado, cheio de temor, de medo. Se pergunte, será que não é um bom momento para que o tesouro de Deus seja revelado, o poder dele seja manifestado, a excelência dele seja visível em minha vida? Entenda, ele escolhe as coisas simples mesmo. Não tem como esse tesouro aparecer para nós quando tudo vai bem. Estamos morando em mansões, estamos comendo muito bem, está todo mundo com saúde, a gente desfruta de muita coisa boa. Aí o Asaf olha para tudo aquilo e diz, olha lá, Senhor. E ele diz, quase resvalou meus pés. Até que eu entrei na presença de Deus e contemplei de fato o fim deles. Aí Asaf, ele ora assim, olha, a quem tenho eu no céu e na terra que seja melhor do que o Senhor? Que bem nós temos melhor do que a presença de nosso Deus, o relacionamento com Ele, a companhia dEle, a segurança dEle. Você já passou por esses momentos onde você parece que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada? Porque nada daquilo que você tinha podia mudar a sua situação. Talvez você já passou por aquele momento em que você não tinha nada, mas você tinha Deus te segurando, te sustentando e que te trouxe até aqui. Que o poder dele, a excelência dele continue sendo visível na sua vida. Que você continue falando a respeito dele, proclamando ele. E que nada venha fazer com que você desanime. Não olhe para o exterior, olhe para o homem interior que está sendo renovado. Olhe para aquilo que é eterno, para aquilo que não se desfaz com o tempo. Vamos orar ao Senhor?
Amém.